Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mariana Canova e estou fazendo uma série de vídeos para falar sobre desenvolvimento infantil. Sou pedagoga, psicopedagoga, tenho mestrado em educação e trabalho na Escola Peixinho Dourado, onde eu trabalho na direção pedagógica. Sou autora desse livro aqui também, Maternidade Possível, onde eu trato de vários temas relacionados ao universo da primeira infância, das crianças pequenas e o que a gente, como mãe, que eu também sou mãe, pode fazer para potencializar ainda mais o desenvolvimento dos nossos filhos com respeito à infância. Isso é muito importante, né? Hoje eu tô aqui para falar sobre desfraude. É um tema que todo mundo fica de cabelo em pé. Meu Deus, meu filho vai passar pelo desfraude, o que eu faço? Normalmente, entre os 2 anos e meio, não tem uma data fixa assim, mas é um período em que normalmente as crianças mostram esse desejo e que o corpinho dela já vai mostrando o sinal de que está preparado para isso, né? Então, a primeira coisa, como perceber se o seu filho está preparado para fazer o desfraude, né? Existem alguns testes físicos que a gente pode fazer para poder observar se o corpo dele está preparado. Esse é um ponto muito importante. Quais são esses testes? Seu filho consegue pular com os 2 pés do chão ao mesmo tempo? Esse é o primeiro ponto para que ele esteja preparado, né? Se ele conseguir fazer isso, é sinal de que fisicamente ele já consegue controlar o corpo dele. Subir e descer 5 degraus sem dar as mãos. Esse é outro teste importante também, que o seu filho demonstra ter equilíbrio e já ter controle motor também para poder realizar um desfraude. Dentro dos aspectos motores, a gente vai falar desses dois. Aspectos emocionais, esse é o ponto mais importante. Seu filho é visto como um bebê ou como uma criança? Você está preparado para perder o seu bebê? Você, mãe, quer que ele cresça? Porque se a gente não estiver preparado, esqueça que não vai ser um desfraude fácil. Eu costumo dizer, uma criança bem preparada, uma família bem preparada, você faz desfraude em 1, 2 semanas. Uma criança não preparada e uma família muito menos, você vai levar meses para poder fazer o desfraude. Então, esse também é um ponto bastante importante para que você perceba como você trata o seu filho, né? Quais são os sinais que você dá a ele de que ele é uma criança e não um bebê. Por exemplo, uso de chupeta, mamadeira, banheiro, berço, cadeirão, todos elementos que representam bebê. Será que ele ainda está usando esses elementos? Mais importante do que um desfraude, o momento do desfraude é a preparação para esse. Se o seu filho se percebe já criança, e eu vou contar uma história breve que aconteceu com o meu para vocês entenderem, vai ficar muito mais fácil. Então o Vitor, quando tinha 2 anos e 4 meses, ele mudou de sala na escola porque já era férias, já tinha passado e agora estava na outra turma. E ele achou aquilo o máximo, que ele estava sendo grande, né? Chegou em casa, a gente mudou a cama dele. E aí a gente fez aquela berço virar cama, então ele ficou muito feliz. No dia seguinte, quando ele voltou para casa, ele falou: mamãe, esse neném, e mostrou o cadeirão, eu grande, né? Então ele mostrou que ele estava preparado para poder fazer um desfraude, no sentido de que ele se percebia como uma criança madura e uma criança grande, não mais um bebê. Esse é um ponto bastante importante. Qual a linguagem que você usa com seu filho? Você usa o tati-pitati, o mamanhês? Ou você usa uma linguagem correta, com uma entonação adequada, afetiva, sem diminutivos? E como você chama seu filho? Chama pelo nome ou chama de neném? Esse é um ponto bastante importante que muitas vezes a gente intuitivamente não percebe e a própria criança se autodenomina neném. Então é importante que você passe para essa criança que ela é a criança, não mais o bebê. Então percebi que meu filho está preparado, fisicamente já demonstra que consegue subir escada, já consegue tirar a própria calça e erguer, já consegue pular com os 2 pés, ótimo, fisicamente está preparado, emocionalmente também está preparado, já não tem mais chupeta, mamadeira, berço, ou se tem apenas um desses elementos, e então agora talvez esteja na hora de realmente fazer o processo de desfraude. A preparação desse desfraude é bastante significativa, porque se você faz uma preparação bem feita,
o momento do desfraude vai ser mais tranquilo, né? Como eu faço uma preparação bem feita, Mari? Brincando com as crianças, falando do tema. Isso é algo muito importante. Eu tenho aqui comigo alguns livros que falam do tema de desfraude para criança. Então compre esses livrinhos, né? De cocô, de xixi, o que se faz no banheiro, tem vários temas, porque você vai começar a trazer esse tema para a criança como algo natural. Outra coisa importante também é você, ao ir ao banheiro, levar a criança. Mostre para ela onde se faz o xixi e o cocô. A gente, como adulto, não costuma chegar falando, hoje eu fiz um cocôzão. Ninguém faz isso. Mas a criança precisa entender que esse processo é natural e que todo mundo faz. Então, você pode e deve mostrar para a criança que isso acontece, tá? Muitas famílias me perguntam, Mari, meu filho precisa fazer xixi de pé ou sentado? No começo ele vai fazer sentado, não se preocupe quanto à questão de sexualidade e tudo mais, isso mais pra frente vai ser desenvolvido. Mas por quê? Porque ele não sabe se no começo ele vai fazer xixi ou cocô. A gente não sabe, a criança não tem essa sensação. Então é importante que ele faça sentado para não se assustar, caso ele for ficar de pé e fazer o cocô e tudo mais, fica uma confusão. Então começa sentado e depois faz o desfraude depois passa para fazer de pé. Brinque com boneca, bichinho de pelúcia, coloca a fralda. Tá ficando grande, agora vai usar cueca, vai usar calcinha. Na brincadeira você vai trazendo esses temas para o seu filho também. No momento em que você optou por realizar o desfraude, então vamos fazer um marco de passagem, que é isso. Busque ir com o seu filho, comprar a calcinha ou a cueca, né? Mostre para ele que é algo importante, que vai acontecer esse marco de passagem. E quando você optar por tirar, a gente sugere, né, quem está na escola, tirar num sábado pela manhã, tirou, tá? Então, assim, para que seja mais fácil e mais objetivo, é importante que vocês, a criança tem que sentir, tem que passar pelo corpo dela. E se horas está de fralda, horas está de calcinha, está de cueca, a criança não vai saber quando vai ser o momento que vai ter que fazer no banheiro. Então, optou por tirar, faz a retirada. Criança acordada, criança sem fralda. Só vai utilizar a fralda para dormir, tá? No primeiro dia, você vai levar essa criança ao banheiro a cada 20 minutos, mais ou menos. Não pergunte, leve. Se você perguntar, não vai querer parar de ver desenho, parar de brincar para poder ir no banheiro. Você vai ter que levá-lo, tá? Depois você vai espaçando esse tempo mais um pouco para que ele possa aprender a segurar os esfíncteres. Mari, se fizer na calça, o que eu faço? Tudo bem, acontece, vai acontecer, tá? É muito comum que isso aconteça, não se preocupe. E aí tem uma questão muito importante. Como você lida com a sujeira e como seu filho lida com a sujeira, tá? Porque se você for uma pessoa um pouco mais neurótica com limpeza e tudo mais, que é sempre o tempo todo tudo limpo, você vai transmitir essa sensação para o seu filho. E aí pode ser que ele trave no cocô, tá? Então brinque com, eu costumo dizer que fazer brigadeiro é uma tarefa para o pré-desfraude, para a criança poder observar que se lambuzar é algo que não tem problema no quesito de que a sujeira é aceita, né? Note se aquela criança que está comendo pede para lavar a mão o tempo inteiro, quer se limpar o tempo inteiro, né? Se ele for desse jeito, se ela for desse jeito, você fala, olha filha, daqui a pouco a gente limpa, não tem problema e tal. Se a criança escapar o xixi e o cocô na calça, no começo você troca, pode trocar 1, 2, 3, 4 vezes. Se isso começar a ser muito recorrente, não troque na hora. Faça com que a criança sinta o desconforto, porque aí ela vai antecipar a ação dela para poder fazer o desfraude, né? Então ela vai antecipar no sentido de que, puxa vida, se eu ficar suja vai ser ruim, então eu preciso ir ao banheiro. Então isso é uma coisa bastante importante que dá muito efeito, né? De permitir que a criança passe pelo processo da sujeira. Fique atento, seu filho aceita pisar na grama, mexer com terra, mexer com areia? Isso é importante também, tá? Porque isso vai permitir esses sentidos, o desenvolvimento desses sentidos. E o que eu uso para um desfraude? Pinico ou redutor? Essa é uma dúvida que é muito recorrente e não existe muito bem resposta certa. Você vai ter que pensar o que cabe melhor à sua família, né? Existem os prós e os contras dos dois. Por exemplo, o redutor que você coloca no vaso natural, o vaso tamanho adulto, né? Ele é um pouco mais alto, então às vezes uma ou outra criança fica com um pouquinho de medo da altura. Então, caso você utilize o redutor,
utilize aquele que tem uma escadinha para a criança poder subir, que tem as laterais para que ela possa segurar. Então eu oriento isso por questão de segurança, da criança se sentir um pouco mais segura. E se você utilizar pelo pinico, prós e contras. É capaz da criança querer levar o pinico para os outros lugares quando você sair também, o que acaba sendo um pouquinho complicado, né? E o pinico, a criança tem que entender que lugar de pinico é no banheiro, não dá para ficar brincando pela casa. Não compre pinico que toca luz, estoura coisinha e tudo mais, não, tá? Xixi, cocô é natural e precisa ser feito no banheiro. Então é muito importante que a criança entenda que ali é o local para fazer isso, ok? Em muitos casos, algumas crianças travam o cocô, como eu falei para vocês agora há pouco, né? E você precisa relaxar um pouco mais para que isso aconteça de forma natural. Quanto mais a gente ficar em cima, mais a criança vai travar. Não coloque fralda caso a criança trave. Esse é um erro comum que é natural acontecer. A gente fica angustiada, preocupada porque a criança ainda não evacuou e vai lá e coloca a fralda. A criança entende que é na fralda que ela vai fazer o cocô. Tá? Então, tudo que entra um dia sai. Observe como você está lidando com essa situação de autorização, tanto da sujeira quanto de permissão para que essa criança se suje e que ela passe pelo processo de que está chegando a criança e saindo o bebê. Então, esses são pontos muito importantes. À noite, a fralda noturna, você só vai fazer a retirada depois que a criança acordar, em torno de 4 a 5 noites, com a fralda seca. Tá? Então, observe isso também, pois vai facilitar a criança dentro do desfraude noturno. Tá? Observe se ela não está tomando muito líquido antes de dormir. Essa é uma dica bem importante que muitas vezes a gente acaba esquecendo e aí enche a criança de leite antes de dormir, aí é claro que a noite vai vazar. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. A gente sabe que é um marco bem importante esse desfraude. Não é impossível, né? Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Mas a criança e a família precisam estar preparadas para isso. Uma coisa importantíssima. Cuide com a rotina e com o excesso de novidades nesse período. Se organize para isso. Não adianta você fazer um desfraude com visita em casa, com viagem marcada, com a chegada do irmãozinho. Não, né? Tem que se organizar para que seja um momento marcante, porque dessa forma vai ser tranquilo. E aí vai ser um desfraude muito mais fácil para você e para o seu filho. Um beijo e até a próxima!